Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico, continuando aqui questões de regra de 3 simples, agora de forma inversamente proporcionais, banca FGV. Vamos para a questão 1. Questão 1 FGV 2019. 3 impressoras trabalhando juntas imprimem todas as provas de um concurso em 12 horas. 4 dessas impressoras trabalhando juntas realizariam o mesmo trabalho em... Vamos lá. Então, o que é que eu vou colocar de informação? Número de impressoras. Então, ele quer saber quantas trabalhando juntas realizaram o mesmo trabalho, né? Realizariam o mesmo trabalho. Número de impressoras e o tempo. O tempo em horas, tá? Quando a gente tem 3 impressoras, se faz o trabalho em 12 horas. Se a gente tiver 4 impressoras, a gente vai fazer o trabalho em X horas. Primeira coisa, essa regra de 3 é direta ou inversa? Inversa, por quê? Quanto mais impressoras a gente tem, menos tempo vai fazer o serviço, vai ser mais rápido a execução do serviço, né? Beleza? Então essa é a lógica, então é inversamente proporcional. Como é que a gente sabe que é inverso, professor Neto? Quando é inversamente proporcional, na medida que uma grandeza sobe, a outra desce. Ou vice-versa, uma desce, a outra sobe. Proporcionalmente, é claro. Então, quando é inversamente, tem várias maneiras de fazer. A gente vai adotar o procedimento bem prático. A multiplicação assim, ó, em paralelo. Quando é diretamente, é cruzado, como a gente fez. Inversamente, é paralelo. Então, se liga nisso. Antes de fazer qualquer regra de 3, vê se é direto ou inverso, para não errar besteira. Então, ficaria assim, ó. 4 vezes x igual a 3 vezes 12. 4x, 3 vezes 12, 36. X é igual a 36, esse 4 multiplicando passa dividindo. X é igual a 36 dividido por 4, que é 9. 9 o quê? 9 horas, porque o tempo está em horas. Então a resposta é a letra D de dado. Então bem tranquilo a questão aí, né? Cuidado que se você fizesse diretamente 3x e 4 vezes 12, ia ter resposta, ia ser a letra A. Então se você fizer sem pensar, sem raciocinar, você vai e erra. Beleza? Então fica ligado se a regra de 3 é direta ou inversa. Marcela percorreu 100 km de carro em 2 horas. Mário percorreu a mesma distância, mas com a velocidade média 20% menor do que a velocidade média de Marcela. Mário percorreu os 100 km em... Então fica ligado. Ó. Como é que faz essa questão? Está falando de Marcela e está falando de Mário. Eu estou colocando a ordem aqui para a gente não se perder. Marcela e Mário. Aí o que é que se fala de cada uma? Fala da velocidade média e fala do tempo em horas. Mas a velocidade média em que, professor? Não fala. Fala que ele percorreu 100 km. Esses 100 km aqui não serve para nada, porque o que Marcela percorreu, Mário também percorreu. 100 e 100. Então, proporcionalmente, isso aí ia ficar igual. 100 sobre 100 dá 1. Então, o que importa para a gente não é a distância aí, é a velocidade e o tempo. Porque quando você ficasse uma regra de 3 composta, o que é uma regra de 3 composta? 3 grandezas ou mais. Ia ficar 100 para Marcelo e 100 para Mário a distância. Aí esse 100 com 100 ia ficar 100 sobre 100, que é 1. Aí não influencia em nada. O que influencia é a velocidade. Mas, professor, ele não deu a velocidade. Quando ele não dá a velocidade, você pode inventar. Porque ele disse aqui, ó, Mário percorreu a mesma distância, mas com a velocidade média 20% menor do que Marcela. Então, Marcela, tu sabe quanto é que foi? Ou tu chama de X, mas X dá trabalho. Chama um número bonito aí, Marcela. Chama de 100 a velocidade dela. Mário não foi 20% menor? Então é 20% a menos. Só é tu pegar 20% de 100. 20% de 100 é 20. Então tira 20 de 100, fica quanto? 80. Então a velocidade de Mário é 80. Professor, se eu botasse 10 e 8, dava certo? Dava. Quer botar 10 e 8? Pronto. Bota também.
É isso que eu estou dizendo. Se botasse 10 e 8 dá certo, 100 e 8 dá certo. Eu botei 100 e 80 porque número que lembra porcentagem, 100% lembra 100, aí fica até mais fácil. Agora você faz, ó, o tempo de Marcelo é 2 horas. O de Mário é X. Se você chamasse Marcela de X e Mário de 0,8x, dava certo? Dava também. Você ia cortar X com X. Então, isso estou dizendo. Eu não estou chamando de X para não dar trabalho. Então, quando ele não dá valor, tu pode inventar. Agora, inventa valores agradáveis, obviamente. Essa regra de 3 é direta ou inversa? Direta, inversa. Por quê? Quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Menor é o tempo. Quanto mais tu corre, mais rápido tu chega. Menos tempo. Então, ó, aqui, ó, inversamente proporcional, a gente já aprendeu que a multiplicação é assim, ó, em paralelo, né? Beleza? Então vai ficar 80 vezes x é igual a 100 vezes 2. Obviamente, tu pode cortar um zero aqui com um zero aqui. Vai ficar 8x. 10 vezes 2, 20. X é igual a 20 sobre 8. Como ele quer quebrado, vamos ver como é que vai ficar aqui. Ó. Vai ficar quebrado o valor 20 dividido por 8. Vamos fazer. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Aí vai ficar 4. 4 não dá, né? 4 não dá. Aí você pega aqui, ó, um 0, 40 e bota uma vírgula. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Agora deu certo. Resto 0. Então, 2,5. Então, x é igual ao quê? 2,5 o quê? Horas, porque está em horas. Só que ele pede isso em minutos. 2 horas e meia equivale ao quê, gente? 2 horas e 30 minutos, tá? Não é 2 horas e 50 minutos, não. Porque meia hora é 30 minutos, já que 1 hora é 60 minutos, né? Então, a resposta fica a letra C de casa. Então, só se ligar nesse detalhe, né? 2,5 horas é 2 horas e 30 minutos. Beleza? Então, quando tiver questões que ele não dê valor, só dê a porcentagem, você pode inventar valor que dá certo. É o caso dessa questão. Ó. Só que essa questão foi mais maliciosa ainda. Ó. Questão 3, FGV 2016. Rubens percorreu o trajeto de sua casa até o trabalho com uma determinada velocidade média. Então, ó, ver, tem Rubens. Vou até escrever aqui. Ó. Eu já sei que tem Rubens. Rubens. E Rubinho, filho de Rubens, tem Rubens e tem Rubinho, percorreu o mesmo trajeto com a velocidade média 60% maior do que a de Rubens. Em relação ao tempo que Rubens levou para percorrer o trajeto, o tempo que Rubinho foi... Então vamos fazer aqui. Está se falando em quê, gente? Velocidade média de novo. E tempo. Tá? Vamos lá. A velocidade média ele não deu, mas ele disse o seguinte, que Rubinho percorreu 60% maior do que Rubens. Inventa, Rubens é 100. Então, Rubinho não é 60% maior? 60% de 100 não é 60? Então, fica 100 mais 60. Fica 160. Então, essa que é a sacada. Quando ele não der, tu pode fazer isso. 60% de 100 é 60. E junta com 100 para ficar 60% maior, né? E o tempo? Ele quer, em relação ao tempo que Rubens levou para percorrer o trajeto, o tempo de Rubinho foi. Então, o tempo, minha gente, tu também inventa. Tu sabe quanto é que foi o tempo de Rubens? Não, ele quer saber o tempo de Rubinho. Mas o de Rubens, tu pode botar 100, pode botar 1. Quer botar 1? Bota 1. Então, quanto vai ser o de Rubinho? X. Ele não falou de tempo, mas a gente vai comparar o tempo de Rubens com o de Rubinho. Vamos ver quanto é que vai dar? Para ficar melhor, eu vou chamar o tempo de Rubens de 100%. Por quê? Porque a resposta está em porcentagem. Aí vai ficar melhor para comparar. Entendeu? X. Vai ficar melhor para comparar. Essa grandeza é inversa ou direta? Vamos lá. Quanto maior a velocidade, menos tempo a gente
consegue executar tal serviço, né? Tal atividade. Então isso aqui é inversamente proporcional. Por que eu inventei o tempo de Rubens? Porque não deu o tempo, então pode inventar. Eu botei 100% estrategicamente, já que as respostas são em porcentagem. Então eu botei Rubens, o padrão, 100%. Vamos ver a continha. Vai ficar 160x igual a 100 vezes 100. Né? 100 vezes 100. Corto um zero de um lado com um zero do outro. Vai ficar x é igual a 100 vezes 10, vai ficar 1000. E esse 16 passa dividindo. Divide aqui, ó, 1000 dividido por 16. Vamos dividir. 100 dividido por 16 dá 6. 6 vezes 16 dá 96, sobra 4. Desce o zero. 40 dividido por 16 dá 2. 2 vezes 16 dá 32, sobra 8. 8 por 16 não dá, eu boto um zero e boto vírgula. 80 dividido por 16 dá 5. 5 vezes 16, 80. Então, o x deu quanto? X deu 62,5%. É em porcento, porque o tempo eu estou deixando em porcentagem. Eis a questão. Muita gente erra essa questão porque vai com sede ao pote e marca a letra E. Aí erra. Porque não prestou atenção na pergunta. Qual foi a pergunta? Qual foi a pergunta? Rubens levou para percorrer o trajeto, o tempo de... Em relação ao tempo que Rubens levou para percorrer o trajeto, o tempo de Rubinho foi... Então, a resposta aí é letra B. Por quê? Rubinho levou menos tempo. Rubens levou 100% do tempo. E Rubinho levou 62,5%. Então, na verdade, aqui ele quer a diferença de tempo. 100, que é 100,00, menos 62,5, que é 62,50. Quando tu subtrai isso, dá 0, 5 para 10, 5, desce 1, 3 para 10, 7, 7 para 10, 3, 37,5%. Então, Rubinho foi 37,5% menor. Um exemplo, se eu demorei 100 segundos e o cara demora 60, se eu demorei 100 e o cara 60, o cara demorou 40 segundos a menos. Entendeu? Então, essa é a lógica, tem que subtrair. Aí muita gente faz o cálculo e não sabe interpretar e erra marcando a letra E. Então fica ligado nisso aí para não errar besteira. Beleza? FGV 2015, a questão 4. Duas tartarugas estavam juntas e começaram a caminhar em linha reta em direção ao lago distante. A primeira tartaruga percorreu 30 metros por dia. Ó, 30 metros por dia. Durante quantos dias? 16 dias. 16 dias. A segunda tartaruga só conseguiu percorrer 20 metros por dia e, portanto, chegou ao lago alguns dias depois da primeira, que demorou X dias, não sei. Quando a primeira tartaruga chegou ao lago, o número de dias que ela teve que esperar para a segunda tartaruga chegar foi... Então, veja, gente, isso é uma regra de 3, você pode fazer por regra de 3 também. Pode fazer por outras maneiras? Pode. Mas regra de 3 também. Por quê? Na medida, quanto mais metros você percorre por dia, em menos dias você consegue realizar tal atividade. Então, essa regra de 3 aqui é inversamente proporcional. Com certeza vai dar mais dias esse X. Por que vai dar mais dias? Porque ele diminuiu o percurso por dia. Era 30 metros por dia, depois ficou 20 metros por dia. Então vai demorar mais. Então essa é a regra de 3 inversa, multiplicando em paralelo. Aí vai dar certo agora. Vê lá. 20 vezes x é igual a 30 vezes 16. Você pode cortar um zero de um lado com um zero do outro. 2x é igual a 3 vezes 16, que é 48. X é igual a 48 dividido por 2. X é igual a 24 dias. Se tivesse 24 dias para marcar no gabarito, a pessoa vai e erra no CD ao pote. Ele não perguntou isso, ele perguntou o quê? Quando a primeira tartaruga chegou ao lago, ela esperou quantos dias? Quando a primeira tartaruga chegou ao lago, o número de dias que ela teve que esperar para a segunda tartaruga chegar.
Ela chegou em 16 dias, a outra em 24. Então ela esperou quanto? 24 menos 16, que ela chegou no 16º dia. Então ela esperou 8 dias de espera. 8 dias de espera pela segunda tartaruga. 8 dias de espera, letra A quarta questão. Questão muito interessante, para você ver que regra de 3 inversa ajuda muito. Nem toda regra de 3 é direta, né? Questão 5, FGV 2019. 3 funcionários fazem um determinado trabalho em 60 minutos. 5 funcionários com a mesma eficiência fazem o mesmo trabalho em... Então, ó, número de funcionários e tempo em minutos. Então, só armar. 3 funcionários executam em 60 minutos. 5 funcionários executam X. Regra de 3 o quê? Inversa, por quê? Quanto mais funcionário, menos tempo. Faz mais rápido o serviço. Então, é inversamente proporcional. Inversos, um sobe e um desce, né? As grandezas, né? Então, a multiplicação, ó, paralelo. Moral da história, 5 vezes x e 3 vezes 60. Você pode fazer 3 vezes 60, que dá 180. E dividir 180 por 5. Se você quisesse, você poderia simplificar o 60 com 5, que dava 12. E 12 vezes 3 daria 36. É a mesma coisa. 180 por 5 dá 36. 36 o quê? Minutos, porque o tempo está em minutos. Então a resposta é a letra D de dado. Questão direta e objetiva. Beleza? Questão 6, FGV 2019. A uma velocidade média de 80 km por hora, percorre-se uma certa distância em 3 horas e 15 minutos. A uma velocidade média de 60 km por hora, a mesma distância percorrida em... Então, gente, está se falando em velocidade média em quilômetros por hora. Está falando em tempo. O tempo está misturado hora com minuto. Eu vou deixar em minuto para não trabalhar com decimal. Então, velocidade. Quando a velocidade é 80, o tempo é quanto? 3 horas e 15 minutos. 3 horas e 15 minutos equivale a 195 minutos. Por quê? 3 horas é 3 vezes 60. Cada hora não é 60 minutos? Então, 3 vezes 60 mais 15. Aí é 180 mais 15. Que dá 195 minutos. Então, 1 hora não são 60 minutos? 3 horas será 180. Então, quando é 60 km por hora, quanto tempo vai ser? X. Regra de 3 inversa, porque quanto mais velocidade, menor vai ser o tempo. Então, inversamente proporcional. Multiplicação em paralelo. Vai ficar 60 vezes x e 80 vezes 195. Para facilitar, tu pode cortar um zero de um lado com um zero do outro. 6x é igual a 8 vezes 195. Quanto é 195 vezes 8? Vamos lá. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 9, 72. Com 4, 76. 8 vezes 1, 8. Com 7, 15. 1560. Então vai ficar 1560 dividido por 6. 1560 dividido por 6. Vamos fazer essa conta. 1560 minutos dividido por 6. Né? Vai dar 15 por 6 dá 2, né? Mil quinhentos e sessenta. Onde é que eu errei aqui? Deixa eu ver. Tá certo, né? Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. 80 km por hora, 195 minutos. 60 km por hora, x. Tá certo, né? 8 vezes 195, 6 vezes x. 195 vezes 8 dá quanto? 8 vezes 5, 40. 8 vezes 9, já vi. 72, 76, tá certo. 1560. Não é isso? Vamos lá. Então,
1560 dividido por 2. 15 por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. Sobra 3. Desce o 6. 36 por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. Desce o 0. Dá 260 minutos. Tá certo. Então, 1560 dividido por 6 dá 260 minutos. 260 minutos. Mas só que as respostas não estão em minutos, tá? Misturado hora com minuto. Como é que transforma? Só é pegar 260 e dividir por 60, porque cada hora não é 60 minutos. Então aí, ó, 260 por 60 dá 4. 4 vezes 60 dá 240. E sobra 20 minutos, ó. Então, moral da história. Dá 4 horas inteiras e 20 minutos sobra. Então, resposta é a letra C, ó. 4 horas e 20 minutos. Porque 260, se você for fazer a conta, pode fazer divisão como eu fiz, ou pode fazer 60 mais 60 mais 60 mais 60 mais 20, né? Porque 60 vezes 4 dá 240, mais 20, 260. E esse 60 4 vezes é a mesma coisa que 4 horas. 4 horas e 20 minutos. Então, letra C é a resposta. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.